Glória a Deus, aleluia. Ouça a Deus, somente a Deus. Cadê as irmãs da intercessão? Estão aí? Essa semana a intercessão foi, segunda-feira foi lá em casa, eles se reuniram lá em casa, fizeram um mover de oração, Glaucio ministrou uma palavra, e durante a palavra Deus começou ali a falar comigo algumas coisas. Eu segurei, que eu gosto muito de falar, falei, não vou falar nada não, porque até brinquei, né? Senão vai virar um sermão daqui a pouco. E eu segurei aqui dali, mas Deus foi aquecendo o meu coração. E na hora ali da intercessão ali, estava participando, eu apenas dei esse título: ouça a Deus, somente a Deus, porque foi o que Deus falou fortemente comigo. Mas aí, Glaucio, vocês foram embora, eu deitei na minha cama e Deus continuou. Deus foi falando, foi aquecendo o coração. E quando é assim, queridos, eu tenho certeza que não é só para mim. É porque Deus quer compartilhar, quer transbordar algo na sua vida também, amém? Então coloque a mão sobre os seus ouvidos e fala assim: Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a sua voz nessa manhã. Traga-me uma palavra rema, Senhor, uma palavra de direção, de restauração e de cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vai fazer coisas grandiosas nessa manhã, querido. Se prepara. Pode apertar o cinto aí. Fica aqui comigo, não se perde. Fica aqui. Deus vai falar, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, de forma muito específica, muito poderosa. Em nome de Jesus. Queridos, vivendo num tempo de muito barulho. É ou não é? Tanto barulho. É tanta voz na nossa cabeça, é para todos os lados, pessoas falando, internet falando, mídia. Hoje o acesso é muito fácil, você entra, pega o seu celular, em questão de minutos, você já voou ali pelo YouTube, já escutou umas 3 pregações, 2 louvor, aí foi lá no Instagram, escutou mais alguma coisa, voltou, aí foi lá no Jornal Nacional, viu um monte de notícia ruim, e aí sai ouvindo um monte de coisa, faz um baralho, você fica assim perdido, meu Deus, né? No final do dia você não sabe nem para onde está, perdeu a direção, de tanta coisa que você ouviu, coisas boas e coisas ruins, e muitas vezes não teve o discernimento de Deus na sua vida, e é aquilo dali faz uma confusão na nossa mente. Tá? Mas hoje Deus vai trazer discernimento, Deus vai trazer direção, vai trazer clareza para nossas vidas em nome de Jesus. O que nós precisamos, primeiramente falando, é sermos mais disponíveis para ouvir a Deus e menos disponíveis para ouvir outras coisas. A nossa disponibilidade para ouvir outras coisas muitas vezes está demais, queridos. Você está disponível a todo momento, que nem eu falei aqui agora, para pegar o seu celular. Às vezes no intervalo do almoço, às vezes ali na cama, no sofá, você está ali, consumindo, ouvindo, disponível, emprestando seus ouvidos a qualquer conversa, a qualquer notícia. Nós precisamos ser menos disponíveis em ouvir as outras coisas e mais disponíveis a ouvir Deus. Muito mais disponíveis. Mais tempo de oração, mais tempo de secreto, mais tempo na presença de Deus. Aleluia! É importante que nós precisamos identificar as vozes que chegam ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa vida, e discernir essas vozes. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Basicamente sobre 3 fontes dessa voz. Essa voz ela pode vir externa, amém? Pessoas que falam com você, notícias que você recebe, vídeos que você assiste, conversas com amigos, vozes externas, vozes que você vai ouvir no seu dia a dia, e são muitas, não são poucas, amém? São muitas. Quero falar com você da voz da alma, uma voz no seu interior, e por último, quero falar da voz de Deus para a nossa vida, amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, uma história bem conhecida. Pode deixar a Bíblia aberta e, por sinal, fique com ela, porque nós vamos passear pela Bíblia hoje. A Bíblia, um versículo fala outro, a Bíblia se completa, ela mesmo se responde. Então fique com a Bíblia, fique ligado, nós vamos passear pela Bíblia. Se você tiver um caderninho, anota aquilo que Deus falar com você, não perde não, querido, não perde.
Porque muitas vezes você até ouve, até recebe aquela palavra, mas ao sair daqui, sair de um culto, sair de uma reunião de oração, sair de um momento com Deus, você logo encontra uma pessoa, encontra outra situação, e você deixa perder aquilo que você acabou de receber de Deus. Mas não perde não, querido, guarda isso no coração. Em 1 Reis 19, ele vai falar, dar uma sequência aqui sobre a história de Elias. Antes de lermos o texto, eu vou apenas contextualizar, para que nós possamos dar início aqui. Nós estamos falando do tempo onde Elias, profeta Elias, amém? Vivia no tempo onde Acabe era rei de Israel, estava governando, Acabe junto com a Jezabel. E esse foi um momento de muita idolatria nessa nação. Eles adoravam e construíam altares a outros deuses que não Yahvé. Adorava Baal, matava profetas do Senhor, fazia todo tipo de abominação a Deus. Pecados severos, pecados sérios. E Deus entristecia muito com este povo nesta época. E o profeta Elias foi profundamente ousado nessa época, usado e ousado. E Deus deu ele aparece no capítulo aqui 17, se eu não me engano, Elias, isso, 16, vem narrando a história de Elias. E Elias, em certo momento, eu vou ter que resumir aqui para a gente ganhar tempo, mas em certo momento ele libera uma palavra de que não cairia mais chuva nem orvalho sobre a nação de Israel, ou seja, não haveria mais água. A água é fonte de vida. Ele praticamente declarou, vai vir uma seca, e se vem seca, vem dificuldade, os rebanhos vão ter dificuldade, a produção agrícola vai passar dificuldade, vai haver um tempo de fome, de escassez, e nesse tempo tudo fica mais difícil. Então Elias libera essa palavra, e Deus fala a Elias, agora falou, olha, você liberou a palavra, agora você vai lá para Querite, lá tem um riacho de Querite, senta lá, fica lá um tempo, eu vou cuidar de você vai beber a água lá do riacho. E ele cuidou de Elias nesse tempo, o corvo trazia os alimentos a Elias, ele ficou ali durante um tempo, e Israel passando aquela seca, mas para Elias nada faltou, amém? Ele foi cuidado, até que em um determinado momento, Deus também fala com Elias, fala assim, agora vai lá para Sarepta, e aí vem a história da viúva, vocês já conhecem, tá? Ele da multiplicação lá do azeite, tudo que acontece lá em Sarepta, e logo depois, Deus fala com ele, agora é a hora de apresentar-se a Acabe. Isso mais ou menos depois de 3 anos e meio, Deus manda ele se apresentar a Acabe, ele dá um jeito, e ele se apresenta a Acabe, e quando ele se conversa com Acabe, ele marca um desafio. Acabe estava doido querendo matar ele, Jezabel estava doido querendo matar, já tinha matado um monte de profeta, e não tinha matado ele até então, porque ele estava escondido por Deus, tá? Mas nesse momento, eu estou acelerando porque eu quero chegar onde vou iniciar a pregação. Nesse momento ele faz um desafio a Acabe e fala assim, ó, vão lá para o Monte Carmelo, chama seus profetas, seus 450 profetas de Baal, vamos subir o monte, prepara o sacrifício, e o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus, esse foi o desafio, amém? Estão comigo? E aí você já conhece a história, ele dá tempo para os profetas de Baal, deixa ir na frente, dá vantagem, fala, pode começar, era de manhã cedo, começa aí, prepara o altar, separa o seu novilho, vou separar o meu aqui, e vocês começam então a fazer, clamar, dançar, e vocês têm o seu tempo de vocês. O tempo foi se passando, deu meio-dia e nada, os profetas de Baal dançando e cantando e tentando ali invocar os deuses dele para ver se vinha alguma resposta do céu, e nada aconteceu. Lá pelas 3 horas da tarde, a Bíblia fala, não tinha acontecido nada ainda. Elias até brinca com eles, falem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, né? Talvez esteja meditando, tente chamar mais atenção, e eles tentavam, nada acontecia, até que às 3 horas da tarde, eles, calma aí, agora é minha vez, vai, prepara o altar, reconstrui as pedras, coloca o novilho em cima, coloca água em volta do altar, e ora fervorosamente, e Deus responde com fogo, e toda a nação de Israel ali, aqueles israelitas estavam ali, se dobraram e começaram a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que momento poderoso, gente, marcante, impactante. E aí nesse momento, logo depois ele começa
vem aquela passagem que ele começa a orar pela chuva, ele se ajoelha e ora 7 vezes até que ele vê uma nuvem do tamanho da mão de homem, amém? Conhece a história? E logo depois vem a chuva sobre Israel, bastante chuva, né? Nesse contexto, logo depois que o fogo caiu ali no monte, entre o fogo cair e a chuva cair, ele matou os profetas de Baal. E aí invocou a fúria, acendeu-se a fúria de Jezabel. Quando Acabe contou para Jezabel o que tinha acontecido, Deus respondeu com fogo lá, o fogo caiu mesmo, passamos vergonha e nossos profetas estão tudo mortos. Jezabel, brava, bruxa, nervosa, fala, não. Ficou furiosa e entra no texto que eu queria chegar. Aqui começa a minha pregação. Capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso, versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, e não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. O que Jezabel mandou falar para Elias? Amanhã, essa hora, a sua cabeça está na minha mão. Amanhã, esse horário, você estará morto. Olha a mensagem que chegou até Elias. Olha a notícia que chegou até Elias. Olha a voz externa ecoando no ouvido de Elias. No verso 3, Elias teve medo e fugiu. Repete comigo, Elias teve medo e fugiu. Amém, para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Então, quando a voz externa, quando a mensagem de Jezabel chegou aos ouvidos de Elias, ele teve medo e ele fugiu. Queridos, tinha acabado de acontecer um grande e poderoso milagre do Senhor, uma manifestação da presença de Deus. Ele tinha acabado de ver a morte de 450 profetas de Baal. Deus havia respondido com fogo, a chuva havia caído. Mas a voz externa, essa mensagem de que amanhã sua vida, sua cabeça estará na minha mão, isso fez Elias ter medo. E ele fugiu. E o que eu quero trazer para reflexão nessa manhã: quantas vezes ouvimos vozes externas e nos amedrontamos e fugimos? Quantos projetos de Deus na sua vida, que você estava caminhando, Deus estava agindo, as coisas estavam acontecendo, de repente veio uma palavra contrária e você teve medo, começou a se amedrontar, fugiu do seu propósito, falar, quer saber, não vou mais fazer isso não, vou mais fazer isso, porque fulano disse tal coisa, fulano falou que não vai dar certo, que vai dar errado, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que eu vou quebrar, que minha empresa vai falir, que vai capotar, que vai não sei o que. Quantas vozes, muitas vezes, adentra o nosso ouvido, trazendo medo, e o medo traz a fuga. E o que eu quero trazer, a primeira reflexão nessa manhã: será que você já fugiu ou está fugindo de algum projeto de Deus para a sua vida por medo? Por causa de vozes externas falando no seu ouvido? Tem gente que fala assim, eu vou abrir uma empresa, aí ele liga a televisão, olha, há uma inflação, não sei o que, o dólar subiu, a bolsa caiu e não sei o que, fala, não vou fazer mais nada não, eu vou sentar, vou ficar quietinho, não vou comprar terreno, não vou construir, não vou abrir empresa, não vou fazer mais nada, fica paralisado com medo, foge para o caminho mais fácil, eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar de empregado lá na esquininha do seu Zé, lá na vendinha do seu Zé lá, fugindo do que, talvez de um sonho que Deus havia colocado no coração. Às vezes você está ali, Deus agindo na sua vida, assim como estava agindo ali no Monte Carmelo, Deus já estava agindo, as coisas estavam acontecendo, e de repente você foge do propósito que Deus tinha para você, por causa de uma voz externa, querida. Não permita que as vozes externas adentrem o seu coração. Não deixe que isso aconteça. As vozes externas, e aí para ficar mais claro, geralmente ela vem trazendo, ela gera em nossos corações medo, aconteceu com Elias, intimidação, muito comum, geralmente vem para intimidar, você vê, vou te matar, amanhã esse horário sua cabeça está olha que palavra, já pensou?
Esse aqui é o nível máximo de intimidação. Amanhã, esse horário, sua cabeça está na minha mão. Amanhã, esse horário, seu emprego já era. O patrão vai te mandar embora. Olha só, não dá um frio na barriga? Já pensou você escutar uma mensagem dessa de um colega seu? Falou, ó, eu vi uma conversa ali que o patrão vai mandar um monte de gente embora e seu nome está no meio. Olha só. Queridos, às vezes Deus está contigo, Deus é contigo. Você tem a palavra de Deus, mas não diante de uma notícia, diante de um boato, diante de uma conversa, você se deixa amedrontar e se perde. Essas palavras externas, elas trazem geralmente opressão e perturbação na sua alma, ansiedade incontrolável. Tem pessoas que estão extremamente ansiosas no dia de hoje pelas coisas que estão ouvindo externa. Ouve demais, empresta o ouvido demais. Às vezes não tem nada a ver com você, nem é para você, e você está ali emprestando seu ouvido em uma ansiedade. Ai meu Deus, estão falando que o Brasil vai quebrar, e o que eu vou fazer? Ah, estão falando que vai dar errado, estão falando que... Estão falando. Cuidado com o que estão falando, queridos. Você está ficando ansioso à toa, muitas vezes à toa, porque está dando lugar a essas vozes na sua vida. Cuidado com isso. Geralmente a voz externa, ela traz engano, ela traz desprezo, ela traz desânimo. Eu estou te ensinando aqui hoje a mapear, quando essas vozes externas baterem no seu ouvido, você mapear. Amém? Se por acaso está vindo esses sentimentos que eu estou citando no seu coração, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está ouvindo. Coloque um filtro no seu ouvido. Em nome de Jesus. Aleluia. Escuta o que eu vou te falar agora. Você e eu não podemos controlar a boca do nosso adversário. Amém? Você pode? Não pode. Eu posso? Não posso. Pode? A boca é dele, ele fala o que ele quiser, né? Lá eu não mando na boca dele, mas eu posso controlar, decidir aquilo que eu vou alojar na minha alma. Isso está na sua mão, isso está no seu controle. Você decide o que entra e o que não entra no seu coração, nos seus ouvidos. Deixa eu falar uma coisa. O passarinho, ele pode até voar sobre a sua cabeça, mas não pode fazer ninho. Fazer ninho você pode impedir. Se ele pousar, você espanta ele. Voar lá em cima, deixa ele voar. Está lá em cima, ele é livre ao voar. Mas na minha cabeça e na sua, ele não faz ninho. Amém? Não deixe que essas vozes externas façam ninho na sua mente, no seu coração. Isso está no seu controle, isso você pode fazer. E deve fazer. Com sabedoria, com discernimento. Em nome de Jesus. Vigie, preste atenção, esteja sensível o que você está ouvindo. Fique ligado, fique mais ligado. Se ouviu alguma coisa que você sentiu que não edifica, já deleta ali mesmo. Fala, isso não é para mim não, calma aí. Já deleta, já bloqueia. Fala, na minha alma não vai entrar. Faça como Davi. Vamos lá para 1 Samuel 17. Davi, ele teve uma característica forte, que ele soube ignorar essas vozes externas. O exemplo, que exemplo lindo para ignorar as vozes externas. 1 Samuel 17. Vamos ler 1 Samuel 17, versículo 10. Capítulo 17, versículo 10. Amém, queridos? Deus está falando aí? Vamos lá, tem muito. Deus vai falar muita coisa aqui, meu Deus. Aleluia. 17:10 fala assim: acrescentou. Esse é Golias falando: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí, novamente, voz externa deixando a pessoa o quê? Apavorada, angustiada, atônito, desesperado. Você já teve com uma pessoa que chega perto de você, você sente que a pessoa está desesperada? Começa a falar ali, preocupado, só fala preocupação, só fala derrota, só fala desastre, tragédia. Você vê que essa pessoa está completamente influenciada pelas essas vozes externas.
Então, Golias, ele chegava diante desse confronto com Israel, e ele ia à linha de batalha e começava a intimidar. Olha a intimidação, de novo, olha a intimidação, olha o medo, ele estava intimidando. Vamos ler o verso 11. Ao ouvir, eu li aqui agora nas palavras dos filisteus, Saul e todos eles ficaram apavorados. Só que olha o verso 23, versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou-se o desafio habitual, e Davi ouviu que Golias estava ali lançando esse desafio. Só que Davi não se intimidou, em momento nenhum falou que ficou com medo, atônito, preocupado, assim como os israelitas estavam no versículo anterior. Falou aqui? A Bíblia fala que Davi ficou com medo? Não, ele não deu lugar para a intimidação de Golias. Ele não deu lugar. Nós não podemos dar lugar para conversas que vêm para nos intimidar, queridos. Maior é o que está com nós. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A voz de Deus tem que prevalecer em nosso interior. Ei, você com Deus é maioria, querido. Davi com Deus era maioria. Havia um exército lá do outro lado. Golias estava lá, mas Deus era maioria. Davi era a maioria com Deus. Ele não tem medo, não teve medo. No verso 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. Verso 29, e disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Olha só, irmão dele, Eliabe mais velho, menosprezando. Olha a voz externa, menosprezo, desprezo. A voz externa bombardeando a alma de Davi. E Davi deu de ombro. Não posso nem conversar mais, não. Eliabe irritado, nervoso, Davi tranquilo. Quieta aí, moça, fica tranquilo aí. Calma aí, só estou conversando aqui, deixa eu quieto. Olha a postura. A gente tem o hábito, a tendência de entrar na pilha quando alguém vem falar algo da gente. Você pega uma pilha, você fica nervoso, eu vou resolver e tal. Ei, cria o hábito de ignorar aquilo que não é para você. Não é para você. Isso que Eliabe falou, Davi sabia que não era verdade, era uma mentira. Você se acha. Quem é você? Cadê suas poucas ovelhas? Davi falou: não é para mim não, você pegou o endereço errado. Aprenda. Ei, isso não é para mim. O que você está falando para mim? Que eu sou pequeno, que eu não vou conseguir, que os outros falam. Não, esse ministério não é para você. Essa liderança não é para você. Esse projeto, esse cargo na empresa, esse cargo na sociedade, seja onde for, muitas pessoas vão levantar: não, quem é você? Você está se achando. Endereço errado. Bloqueia, ignora, querida. Vamos aprender com Davi. Ignora. No verso 33, olha novamente. Agora, na pessoa de Saul, rei de Israel, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filho. Meu Deus. Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Palavra do rei de Israel. Tem peso? Palavra do rei? Imagina se tem. Teve peso para Davi? Ignorou. Falou: deixa eu lutar logo, anda logo, para com essa conversa aí, me dá logo a oportunidade. Eu só quero lutar. Não, mas você não quero saber o que você acha, não. Eu sei o que tem que fazer. Olha isso, querido. Deus já te falou o que você tem que fazer. Muitas vezes a gente não faz porque a gente se importa muito com a opinião dos outros. Mas o que vão pensar de mim? O que estão achando? Se importe menos com a opinião dos outros. Fique com o que Deus mandou você fazer. Fique firme ali, vai ali, luta, faz o que tem que fazer. Se a pessoa acha que você não é capaz, tá bom, é o direito dela achar. Tá bom, fica lá com o direito dela. Mas eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Amém, queridos? Aleluia. Aí 44 agora. Então, passou pelo crivo de Eliabe, que era irmão, passou pelo crivo de Saul, que era o rei, e agora chegou ali de frente para Golias. Ele, tete a tete. Aí vem Golias também com a mesma estratégia de Satanás.
intimidar e provocar medo. Vamos lá no 44. Diz assim, ó. Vamos pegar 43. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Gigantão, Golias, grandão, fortão, vou te matar, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te jogar para os abutres. Olha a intimidação, olha as vozes externas. Davi, mais uma vez, o que Davi fez? Ignorou. Pai, não quero nem saber o que você está falando que você vai fazer, importa o que eu vou fazer com você. Eita glória. E aí vem 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Tá, glória. Já viu aquele negócio provado do próprio veneno? Fala, você tem palavra, você tem voz, você tem uma voz ainda maior. A voz de Deus vai prevalecer. A batalha, muito antes de começar aqui na pedrada, já tinha começado no campo da mente, da voz. Davi entrou na mente de Golias e falou: rapaz, esse pirralho, esse rapazinho, o homem cresceu de repente igual um leão, um gatinho virou um leão, mas porque estava no nome do Senhor e não no nome de Davi, querido. Ele não falou: vou em meu nome, eu vou no nome do Senhor. É esse posicionamento que nós temos que ter, a voz de Deus ecoando dentro de nós. Vai, meu filho, vai que eu sou contigo. É Deus falando. Aí você topa com o gigante na sua frente, você não vai baixar a cabeça não, você não vai recuar 2 passos para trás não, você vai firme, porque Deus já te falou que era para fazer. Amém? Aleluia, queridos, glória a Deus. Imagine se Davi tivesse dado ouvidos a Eliabe lá atrás. Eliabe, você tem razão, vou voltar e vou cuidar das minhas ovelhas, preciso lá cuidar das minhas ovelhas. Isso que não é para mim mesmo não, desculpa aí, tá? E vai lá para o canto e fica lambendo ferida. Pessoas que dão ouvido a vozes externas, geralmente tem esse perfil, de ficar se vitimizando, de ficar lambendo ferida, de ficar pelos cantos, chorando, minguando, né? Que fala, desse jeito, porque deu ouvidos. Imagina se tivesse dado ouvido a Saul, quando Saul falou: rapaz, não é para você não. Imagina se tivesse dado ouvido a Golias. Ei, nada disso teria acontecido na vida de Davi, porque aqui é um grande marco da história de Davi. Depois que ele mata Golias, Israel fica impactado, falou: quem é esse rapaz? Quem é esse menino? E ele começa a ganhar evidência ali, Deus começa a colocar ele em uma posição diferente, e ali começa a história dele. Amém? O desatar. Agora, se ele tivesse dado ouvido, não teria acontecido. Coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você parar de ouvir vozes externas e ouvir a Deus. Guarda isso. Talvez não desatou ainda porque você está ouvindo demais opinião, conversas alheias, notícias. Para com isso, queridos. Fique com a palavra de Deus. Tem uma metáfora que fala bem assim. Já viu aquele, às vezes coloca em festa, coloca um mastro, né? Uma vara de madeira, e lá em cima coloca um prêmio. Aí nessa vara passa bastante sebo, pau de sebo. O pastor lembrou aqui, aquele pau de sebo. Quem já conhece pau de sebo aí? Pau de sebo. Não, hoje não tem mais isso. Antigamente era muito comum, principalmente no interior. Aí botava o prêmio lá em cima. Quem conseguir subir no pau de sebo, pegava o prêmio. Só que é quase impossível subir no pau de sebo, porque escorrega demais. Você tenta, começa ali e vai escorregando. Então pensa, olha só que história, uma metáfora. Tinha um pau de sebo, e lá em cima do pau de sebo tinha um pote de mel, bem docinho, da melhor qualidade. Aí o formigueiro que estava lá embaixo ficou: pote de mel, vamos pegar esse pote de mel lá em cima. Aí começou a competição. Formiguinha 1 foi, tentou, escorregou. A outra foi, tentou, escorregou. A outra tentou, escorregou. Foi se passando horas e ninguém subia para pegar o pote de mel. Até que lá de trás veio uma formiguinha bem pequenininha, embalou, foi no... Aí ela começou a subir ali com muita dificuldade. O pessoal falou: não sobe não, não tem como não, já desistimos, não tem como subir. E ela
tentando. Não vai dar certo não, esquece isso. Estamos desde manhã tentando, não deu certo até agora, já está de noite. E ela tentando, pulou dentro do pó de mel. Uai, como que ela conseguiu? A formiguinha era surda. A formiguinha era surda, queridos. Ela não deu ouvido. O pessoal estava falando, não estava ouvindo nada, não estava entendendo nada que os outros estavam falando. Ela só sabia que queria o pote de mel. A gente só quer a presença de Deus. A gente só quer realizar os propósitos de Deus. Amém? Tem hora que a gente vai ter que se fazer de surdo. Davi se fez até de doido. Tem hora que você vai ter que se fazer de surdo. A minha esposa brinca comigo que eu tenho um ouvido seletivo. Eu estou treinando isso. Porque muitas vezes eu converso e quando eu vejo que a conversa não me edifica, é natural, eu desligo. A pessoa fala e eu não estou sabendo o que ela está falando. É uma coisa que até peço perdão a Deus. Porque às vezes eu saio da conversa e minha esposa falou assim: amor, o que você estava conversando com fulano? Não sei. Ela, como assim você não sabe? Você tem 10 minutos que está conversando lá? Não sei, amor. Não me edificou, não é para mim. Deletei, não me ajudou em nada. Cancela aquilo. Agora, se é uma coisa importante, eu corro lá e anoto. Eu anoto e falo: vou usar isso aqui alguma hora. Isso aqui foi benção, isso aqui foi bom. Seja seletivo, queridos. Seja seletivo, amém? Se você escolhe o que come, não escolhe? Todo mundo escolhe o que come? Escolhe o que escuta também. É uma escolha. Aleluia. E Neemias, abre lá em Neemias, por gentileza. Neemias, e foi onde começou a palavra, né, Glaucia? Foi aqui que Deus começou a falar comigo. Em Neemias, capítulo 4. Vamos ler o verso 2, 4, vou ler o verso 2 e o verso 3. Estão comigo aí? Salva aqui, Cláudio. Faz bagunça. Verso 2 e verso 3. Diz assim, ó: e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Verso 3: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta uma raposa subir lá, para que esse muro de pedras desabe. Neemias, tá bem, precisa resumir, não vou contar toda a história, ler lá o livro que é tremendo, mas ele estava numa missão de reconstruir os muros de Jerusalém, amém? E quando ele começou a reconstruir os muros, o que aconteceu? Vozes externas se levantaram. Quando você começar a fazer alguma coisa, ninguém está falando nada, basta você começar, que as vozes externas começam a se levantar. Você estava sossegado, quietinho, e falou: agora eu vou fazer isso, vou executar esse projeto. Começa as vozes externas a ecoar de todo lado. É no telefone, é gente que você encontra na esquina, é no supermercado. Toda hora. Porque o inimigo, ele quer te inviabilizar, querido. Ele quer te paralisar. Ele vai usar a voz, ele vai usar a estratégia que ele tem. Ele vai tentar entrar na sua alma para te paralisar. E aqui não foi diferente. De novo, mais uma vez, tá? Uma conversa trazendo medo, intimidação, menosprezo. Quando você começar a ouvir essas coisas, pode saber, não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, querido, para a sua vida. A voz de Deus não traz esses sentimentos para você. É vozes externas. Vamos ler o versículo 11, 4:11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubra qualquer coisa ou nos veja, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-lo e acabar com o trabalho deles. Olha só, mais uma vez, vamos matar, vamos acabar com isso, e não vai dar certo. Mas a resposta que temos que dar, Davi ignorou, e Neemias mandou uma resposta. Vai lá no capítulo 6, verso 3. Olha a resposta, que bênção. Por isso, Neemias falando, tá? Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar com vocês? Ei, eu estou fazendo um grande projeto,
eu não tenho tempo para conversa fiada. Eu não tenho tempo para parar para conversar. Não tenho, já tenho um projeto, Deus já me falou, eu vou fazer. Reconstruir os muros de Jerusalém era projeto de Deus para Neemias. Neemias já tinha pego essa missão. Pouco importa o que Sambalate, Tobias, Gesem estavam falando, os amonitas, pouco importa. Eu estou executando um grande projeto e não vou parar para te ouvir. Eita glória! Eita glória, querido! Que essa palavra fortaleça você, querido. Que isso fortaleça. Se você está paralisado por causa de conversas alheias, que você possa desatar nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre lá em Deuteronômio 1:28, por gentileza. Falei que a gente ia passear na Bíblia aí, né? Deuteronômio 1:28. Aqui vai falar do relatório, precisa acelerar aqui para dar tempo. Relatório 1:28, Deuteronômio 1:28 é o relatório dos espias. Fala assim, ó. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. O que os compatriotas deles fizeram quando falaram? Desanimaram. Desânimo. Olha a palavra externa, traz desânimo. Você estava no projeto, a terra prometida estava logo ali e você desanimou porque você deu ouvidos a quem não devia. Abre lá em Números, por gentileza. Números 13:28. Números 13:28 fala assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Negueb. De novo, relatório negativo. Olha, a terra é boa, é maravilhosa, tem mana leite, mana mel, mas tem gigante, é difícil, não é para nós. E isso, se você ler aqui mais adiante, vai falar que eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Espalharam, verso 32, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. E isso aí foi dando medo neles. Eles começaram a chorar, ficaram desesperados. Mas vamos ler o 13, versículo 30, que diz assim, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Algumas versões falam assim: eia! Ele dá um grito: eia! Cala-te! Subamos e possuamos! É a promessa de Deus para a nossa vida. É isso, querido. Quando a voz negativa vier, você tem que combater com a voz de Deus. Elas vão vir, elas vão aparecer, mais cedo ou mais tarde, de manhã ou de noite, ela vai aparecer diante de você, mas você vai declarar a palavra de Deus. Faz calar. Caleb falou que fez calar. Faz calar as vozes externas. Faz calar. Silencia essas vozes. Fale da voz de Deus. É isso que nós temos que falar, da voz de Deus. Aleluia. Esse relatório, apenas Caleb e Josué teve essa visão positiva. Não, vamos lá, vamos subir. Deus vai entregar eles, nós vamos devorar eles como pão. Isso era Caleb e Josué, 2. Os 10 era relatório negativo de que não ia dar certo, que não ia vencer. Cuidado com o que a maioria está falando. Já viu aquele negócio? Está todo mundo falando? Rapaz, está todo mundo falando. Começa a espalhar o negócio. Onde você vai no supermercado, vai na padaria, vai no posto de gasolina, você roda e fala assim, chega em casa, amor, está todo mundo falando que não vai dar. Vai todo, na época do Covid, né? Não tem jeito não, vai morrer todo mundo mesmo. Está todo mundo falando aí que não tem vacina, que a vacina vai matar, que vai acontecer. Está todo mundo falando. Para de se preocupar com o que todo mundo está falando, querido. Cuidado com isso, que esse negócio está todo mundo falando. Faça calar o adversário assim como o Caleb fez, amém? A voz do adversário, ele pode tentar te enganar também. Vá lá em Gênesis capítulo 3. Olha a voz externa aqui, ó. Olha que a serpente diz a Eva aqui, ó. Eu vou ler aqui o verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor
Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus falou que poderia comer, não poderia? Dos frutos? Não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Falou: não coma. Aí ela falou: não, a gente pode comer e tal. Aí no verso 4, disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus havia falado, né? E aí o inimigo tentando enganar. Muitas vezes a voz externa vem para nos enganar. Mas muitas vezes vai haver propostas. O inimigo tenta nos enganar com propostas, nos tirar dos projetos de Deus através de boas propostas. Se nós pegarmos lá Mateus 4, seguindo nessa linha aqui do inimigo tentando nos enganar, Mateus 4 vai falar da tentação de Jesus. Mateus 4. E aqui nós temos um grande aprendizado com Jesus. Aqui Jesus estava vindo de um tempo de jejum lá, e ele, olha, verso 5, vou ler aqui, ó. Verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? É da palavra que procede da boca de Deus. Isso é o quê? Isso é a voz de Deus. É da voz de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele te dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retira-se-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só preste culto a Ele. Eita glória! Cuidado para nós não caminhar pelo que você está vendo, tá? Se você caminhar pelo que você está vendo, a chance de você errar é muito grande. É muito grande. Se eu falar aqui: ô Rodney, vá lá no posto de gasolina e busca uma garrafa de água para mim, por gentileza. Se ele sair andando ali, aí ele encontra um amigo ali no caminho, ali no trevo, aí ele conversa um pouco, aí o amigo dele fala assim: vamos ali numa loja em Laranjeiras comigo. Ele se desvia do caminho, volta, talvez não volta, porque ele estava vendo demais. Agora se eu falar: Tocha, vem cá, eu vou vendar ele, vá lá no posto de gasolina e busca uma garrafa de água para mim. Só que agora ele está vendado, ele só tem uma maneira de ir: se confiar na minha voz que vai guiá-lo. Fala: vai para a direita agora, dá mais um passo. Para aí que está vindo um carro, segura. Agora caminha mais um pouquinho, agora vai. Quando a gente caminha pelo que a gente vê, a chance de se perder é grande. Mas se você caminhar pelo que você ouve de Deus, você vai chegar lá. Não é pelo que você vê. O inimigo, lá no Gênesis, lá fala bem assim: Eva viu que o fruto era agradável aos seus olhos. Ela foi pelo que ela viu, e ela esqueceu do que ela tinha ouvido de Deus. Olha isso. Não vai pelo que você está vendo, nem sempre você vai ver. Talvez, pastor, você olha o templo ali, né, que está sendo construído, né? Aparentemente tem uma estrutura ainda inicial, né? A gente fica com vontade de ver logo o telhado, de ver os muros, de ver aquilo, de ver isso. Mas Deus já falou, nós estamos caminhando pelo que ouvimos de Deus, e não pelo que estamos vendo. Caminhe pelo que você ouve, e não pelo que seus olhos veem. Aleluia. Quando estava Ló e Abraão, os dois lá, o que Abraão falou com Ló? Olha aí, escolhe a terra que você quer. Abraão olhou e viu as campinas bonitas, verdejantes. Ele foi pelos o que os olhos viu. Abraão estava tranquilo porque ele tinha o quê? A voz de Deus. Falou: não estou vendo, mas a voz já falou comigo.
Eu não vou me perder porque eu tenho a voz de Deus. Abraão não tinha a voz de Deus. Ele foi pelo que ele viu. Cuidado, não queira caminhar pelo que você vê com seus olhos, mas pelo que você ouve de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Para a gente caminhar aqui, eu vou caminhando para... Aleluia. O plano de Satanás aqui no Mateus 4 era tirar Jesus do propósito, do caminho da cruz. O tempo todo, o plano de Satanás é roubar nossa identidade e nos tirar do propósito de Cristo para a nossa vida. Esse é o plano dele. Ele vai investir nisso. Ele vai investir muito nisso. Nesse texto aqui, o inimigo, ele fala da palavra. E Deus também fala da palavra. Vou te dar uma grande chave. O crivo para você saber se a palavra de Deus para a sua vida, está aqui, ó. A palavra de Deus. A palavra é o crivo. Amém? Esse é o filtro. É o maior filtro que você pode ter. Está na dúvida? Consulta a palavra. Fala, será? Se não tiver na palavra, queridos, não é de Deus. Simples assim. Se Deus te confirmar na palavra, pode ser de Deus. Deus nunca vai falar nada contrário à palavra dele. Não vai. Deus nunca vai falar nada contrário à palavra dele. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que abençoa casamentos, abençoa a família. Se vê ele uma proposta, fala assim, não, chega, não é tempo mais, cansou, seu casamento acabou, arruma uma outra pessoa mais legal. Isso é bíblico? Então isso é a voz do inimigo. A palavra de Deus prevalece, tem que prevalecer, é o crivo. Se você for na palavra e fala bem assim, isso não está em linha com a palavra, você já corta, já deleta. Você já sabe que não é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O perigo é quando a voz vem disfarçada num amigo. Aí é difícil, hein? Você tem um amigo, você tem um parente, você tem uma pessoa que você ama, às vezes é um homem de Deus, pessoa da sua confiança, mas pode ser que a voz que ele liberou não era a voz de Deus para você naquele momento. Se você pegar lá Mateus 16, 21, vamos lá, rapidinho. Mateus 16, 21. Vocês estão comigo, queridos? Deus está falando? Vai Mateus 16, 21. Meu Deus, o pastor falou que podia ficar até as 3 horas, hein, querido? É bom que a gente já entra em jejum já, e já vai esticando, a bênção vai cair, a glória vai acontecer. Vamos que vai ficar bom, o negócio vai acontecer aqui, olha só. 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo-lhe, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro, amigo, discípulo, vivendo milagres, vivendo aquele tempo com Jesus, dia a dia, lado a lado, fala, não, Senhor, morrer não, não é isso não, você está errado, não é esse plano não, o plano é que você vai ser nosso rei, vai ficar assim, nós vamos acontecer, você vai subir no trono, imagina, né, conjecturando, imagina, e de repente, ele toma essa repreensão de Jesus, sabe por quê? Aqui a palavra fala, ó, Pedro, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Pedro, muitas vezes nosso amigo, nosso irmão em Cristo, nosso líder, ele é humano, ele está numa visão terrena, material, ele não conhece o plano de Deus para a sua vida, e por mais que ele tenha boa intenção, ele pode liberar uma palavra que pode tirar do propósito, e aí tem que ter discernimento para identificar, discernimento se conquista com jejum e oração, com palavra de Deus. Quanto mais jejum você fizer, mais sensível você vai ficar à voz de Deus, mais discernimento você vai ter. Fala, opa, isso aqui não é para mim não, isso aqui não é voz de Deus não, porque quando ela vem disfarçada no amigo, a chance de a gente cair na conversa é grande. É seu amigo, cara,
É sua pessoa de confiança. Não que Deus não possa usar seu amigo. Pode usar e usa muitas vezes, tá? Mas você viu que Satanás também usou a vida de Pedro para liberar uma palavra que tirava Jesus da rota da cruz, do destino que ele tinha. Quando uma palavra vem para tirar daquilo que Deus preparou para a sua vida, cuidado, queridos. Cuidado. Se te tira do destino que Deus te colocou, cuidado. Jesus já tinha a palavra dele reverberando dentro dele. João 10, 17. Por que Jesus fala isso? João 10, 17 fala o seguinte, ó. João 10, 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Deus falou comigo. O próprio Deus. Então, quando Deus fala contigo, você não vai se perder na conversa do amigo. É isso. Você recebeu um comando do Senhor, guarde ela e não se perca. Amém? Para acelerar aqui, vou falar um pouquinho da voz da alma. E nós vamos voltar lá para o texto que eu comecei. 1 Reis 19, vou ler o versículo 4 agora. Voltar lá para Elias. Eu rodei tudo aqui para falar das vozes externas, mas olha a voz da alma aqui. 19:4. 1 Reis 19:4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, outra palavra fala zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias, agora desejando a morte. Agora a voz já está na alma. Aquela voz de Jezabel que entrou, alojou no seu coração, trouxe tristeza e depressão. E agora ele já quer a morte. Lembra que eu falei lá no início da pregação? Cuidado com o que você ouve. Porque se entrar e alojar, potencializa. Se instalar no seu coração, vai ganhar força. Então você tem que bloquear aqui, ó, na entrada. Porque uma vez que você deixou a seta entrar, meu amigo, aquilo ganha força. A palavra de Jezabel, que primeiro ele só fugiu de medo, agora estava depressivo querendo a morte. Aquilo que no início só pareceu um medinho para você, você está trancado dentro do quarto chorando. Você está sem vontade de trabalhar, você está sem vontade de viver. Você está desacreditado, porque deu lugar a palavras externas e ela ganhou voz dentro de você. Virou a voz da alma agora. Em Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Amém? Guarda o teu coração, guarda a tua alma, o seu interior. Cuidado com o que entra, porque contamina a fonte. Contaminou a fonte, tudo depois vai sendo contaminado. As suas ações, o seu agir, vai sendo tudo em reação de uma fonte poluída. Cuidado com isso. Provérbios que eu citei que foi 4, 23, tá? Não deixe contaminar a fonte. Um coração abatido, ele bloqueia você ouvir a voz de Deus. Pessoas que já estão muito entristecidas, pessoas que estão abatidas, em depressão, eles têm uma enorme dificuldade de ouvir a voz de Deus. Os discípulos de Emaús, quando estavam no caminho para Emaús, os discípulos de Jesus, quando estavam no caminho para Emaús, a Bíblia fala que eles estavam entristecidos, eles estavam preocupados. Jesus estava andando com eles, pastor, e eles não estavam ouvindo, reconhecendo a voz do Mestre, porque a voz da alma estava gritando dentro deles. É necessário silenciar a alma. Silencia a tua alma. É possível isso? É possível, queridos. Eu vou te mostrar como é possível. A voz da alma, ela nos engana. O filho pródigo, quando saiu de casa e viveu tudo o que tinha que viver, depois ele caiu em si, e ele volta à casa do pai, e ele fala o quê para o seu pai? Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus servos, trabalhadores, escravos. Quem falou isso para ele? Quem falou? A alma. O pai falou isso para ele? Algum amigo falou isso para ele? Quem falou que você não é mais capaz? Quem falou? Às vezes a sua própria alma está te segurando aí. Gideão, quando foi chamado, o que Gideão falou para Deus? Eu sou menor. Eu sou menor da minha tribo. Eu sou o último da fila. Alguém falou isso para ele? A Bíblia fala que alguém falou isso de Gideão?
Não. A alma dele falou isso para ele. E Deus falou o que para ele? Você é poderoso guerreiro. Você é poderoso guerreiro. A voz de Deus, ela destrói todo sofisma. Ela destrói toda mentira de Satanás enraizada na nossa vida. Esses dias eu estava aconselhando um casal, no caso o homem, e ele falou bem assim, não, porque minha mulher não me ama mais. Aí eu falei bem assim, mas ela te disse isso? Não. Não. Ué, então por que você está falando isso? Aí ficou pensando assim, falei, se ela não te falou, de onde você tirou isso? É da sua alma, querido, sua alma contaminada, sua alma oprimida. Mas eu quero dar uma palavra forte aqui agora. Salmos 29, 5. Oh, meu Deus, como essa palavra falou comigo. Salmos 29, 5. Diz assim, ó. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Eu vou te explicar. Você sabe quanto tempo que vive um cedro? Mais ou menos 2.000 anos. 2.000 anos é o tempo de resistência, de longevidade de vida de um cedro. Ele é super resistente às secas. Vive com pouquíssima água. Imagina, forte, grande, atinge 40 metros de altura. Pode viver até 2.000 metros. E a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que Deus falou no meu coração? Tem muito sentimento que está preso dentro do seu coração aí há anos. Uma alma represada, entristecida, amargurada. Há anos. Já foi resistente a tratamentos psicológicos, a psiquiatria, a remédios, a ajuda. Mas eu quero te falar nesta manhã, a voz de Deus pode despedaçar isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. A voz de Deus quebra os cedros do Líbano, quebra toda a resistência, arranca tudo. Oh, glória! A voz de Deus é poderosa. Salmo 131, 2. Pode vir o louvor para cá. Salmo 131, 2. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual a criança desmamada sobre o seio da sua mãe? Qual a criança desmamada está a minha alma para comigo? Tiver uma outra versão, tem uma versão que fala, fiz calar. Olha só, vou pegar uma outra versão aqui, ó. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Faça calar e sossegar a sua alma, querido. Sabe quando que você faz isso? Nos braços do Pai. Quem é pai e mãe aqui? Amém, vocês vão entender agora. Já teve alguma vez que seu filhinho chegou perto de você chorando, desesperado? O que você fez? Abraçou, botou no colo e falou o quê? Papai está aqui. Mamãe está aqui. Acalma, meu filho. Não é assim não. Vai passar. Isso não é assim não. Eu estou contigo. É assim que Deus faz conosco. Acalma, meu filho. Só que a gente tem que correr para os braços do Pai. A minha alma anseia por ti. Davi falava, minha alma anseia por ti. Ó, minha alma, por que está entristecida? Por que está abatida? Ele sabe que o lugar é nos braços do Pai. É lá que você vai encontrar cura. É lá que você vai encontrar a voz que vai te colocar no caminho, no propósito novamente, querido. É nos braços de Deus. É no tempo de secreto de Deus. Amém? Eita glória! Por último, eu não vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. 1 Reis 19. Aí volta lá em Reis só para a gente fechar a voz de Deus. Fecha em 5 minutos. 1 Reis 19, versículo 11. 19 e 11. Vamos ler o 11, o 12 e o 13. Ao que Deus lhe disse, vem cá para fora.
e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Porém Vai, vira, passa ali, coloca na tela para a gente ler junto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Próximo. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada, na brisa suave. Você sabe aqui, uma voz mansa e delicada? Se a gente pegar lá no original, é a mesma coisa que eu li em Salmos 29:5, que fala que a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. A mesma voz no original, se você for buscar a raiz, é a mesma coisa. Muitas vezes, Deus está no silêncio, querido. Deus está no silêncio, é no burbúrio, é no falar suave nos seus ouvidos que você vai ouvir Deus. Para isso você tem que silenciar todas as outras vozes e fala: Deus, fala comigo, e quando Deus fala, guarda isso, a voz de Deus retoma identidade e te dá destino. Ele sempre trabalha nesse formato. Ele recupera a identidade. Você precisa saber quem você é, Deus, e para que você veio nessa terra. Sempre. Uma vez que você sabe disso, que você está blindado nisso, que você está focado nisso, as vozes externas, elas se apagam. Você sabe quem você é. Você sabe para onde você vai. Deus coloca Elias no caminho de volta. Fala: volta porque tem que ungir fulano, ungir ciclano, porque tem profeta vivo. E aí depois Elias vem e unge Eliseu, sucessor dele, e acontece. Nos seus maiores momentos de dor, nós precisamos ouvir Deus. Davi, no seu maior momento de dor, quando o acampamento deles foram invadido pelos amalequitas, colocaram fogo, levaram as mulheres, os discípulos lá, os guerreiros de Davi, queriam matar Davi, e Davi fez o quê? Consultou o Senhor. Ele pediu uma palavra do Senhor. Ele só precisava naquele momento ouvir a voz do Senhor. Ele estava triste, pastor, estava acabado, arrasado, falava: acabou para mim, estou na terra do inimigo, meu acampamento está destruído, minhas mulheres foram levadas, o pessoal está querendo me matar. Mas ali, no maior momento de dor, ele entendeu que ele só precisava ouvir a voz de Deus. Nós só precisamos ouvir a voz de Deus, queridos. Jesus no Getsemane, ele pegou os discípulos, estava com ele, e falou bem assim: fica aqui que eu vou ali orar. Os discípulos foram até a porta do Getsemane: fica aqui que eu vou ali orar. Jesus calou as vozes externas, fala assim: agora é meu momento de oração com Deus. Orar em grupo, orar junto é bênção, não, queridos? Mas tem momentos que você precisa estar sozinho, e Jesus precisava estar sozinho. Ele silenciou as vozes externas, falando: vocês dois ficam aqui, vou ali orar. Ele foi lá, e quando ele ora a Cristo, quando ele ora a Deus, ele fala: a minha alma está profundamente triste, não é assim? Jesus estava com a alma profundamente triste, mas ele subjuga a voz da alma dele, a voz de Deus: sobretudo, seja feita a tua vontade, sobretudo, prevaleça a tua voz. A voz de Deus precisa prevalecer sobre todas as coisas, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, querido. A voz de Deus, ela tem que estar ancorada no seu coração, para te firmar nos dias de tempestade. É nela que você vai se ancorar. Tempos atrás eu passei por uns momentos difíceis assim na minha alma, e a voz de Deus, ela vinha reverberando lá de dentro. Fala: eu não fui para isso que te chamei. Cadê o propósito? Cadê sua missão? Seu chamado? Volta. Lembra daquela palavra que eu te dei, tal dia, tal lugar? E Deus vai trazendo a memória. Comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança, querido. Para de falar só do mal. Para de chorar. Declare com a sua voz. Feche seus olhos aí. Declare com a sua voz as bênçãos sobre sua vida. Palavras de vitória. Deus hoje está recuperando sua identidade. Está te dando destino. Quando Jesus batizou, ele ouviu do céu falando assim: esse é meu filho que tem uma alegria. Você e eu somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.
Coloque para fora agora tudo aquilo que está alojado no seu coração, que um dia você deixou entrar. Palavras que te menosprezaram, que falaram que você não daria em nada, palavras que você seria um fracassado, nasceu pobre, iria morrer pobre, que você, palavras de rejeição na sua vida, vindo de um professor, que você não seria capaz, vindo de um patrão, vindo de um parente, palavras que alojaram na sua alma, que gritaram, que estão inviabilizando os planos de Deus na sua vida. Rejeita agora. A voz do Senhor que quebra os cedros está presente nesta manhã, quebrando todas as cadeias, arrancando tudo aquilo que te prende.